A ordem moderna e a ordem tradicional, a gente encontra, portanto, no filme, em confronto direto, a ordem moderna sob dois aspectos. Primeiro, o aspecto da hipocrisia que a gente encontra repetidamente. A gente encontra desde a primeira cena em que a hipocrisia dos tribunais, que teoricamente seriam justos nos Estados Unidos, livra soltos os estupradores da filha do Papa Defunto. Até em outras cenas em que a gente vai ver, tem uma cena no segundo filme, que o senador chega para o Michael e fala que estamos todos nessa mesma hipocrisia. O Michael concorda, é tudo uma hipocrisia, mas não venha falar mal da minha família. Quer dizer, ele tenta separar ainda um semblante de ordem tradicional daquela hipocrisia da modernidade. E o outro lado, que é o lado da ganância. É o lado do dinheiro. É uma coisa muito interessante que tem uma cena no segundo filme, no finalzinho do segundo filme, que é um flashback, em que estão os personagens, os filhos do Don Corleone, mais alguns agregados, e a maioria deles já se revelou traidor. Já foi morta por alta traição. E a gente percebe o quanto está sozinho o Michael. Por quê? Por que houve essa traição toda? Por dinheiro. Porque o dinheiro suplantou a honra. A honra é um conceito importantíssimo na ordem tradicional. Por quê? Porque a honra é o que faz o homem ser o homem. Ser uma pessoa íntegra. Se eu sou seu amigo e você é meu amigo, o que te impede de me trair? A sua honra. E o que pode minar a honra? O dinheiro, a cobiça, a ganância. E essas formas da ganância e da hipocrisia são as formas principais que toma a modernidade dentro desse confronto com a ordem tradicional que nós vemos no Poderoso Chefão. No Brasil, na nossa cultura, no que a gente encontra na rua, existe essa hipocrisia, existe essa ganância, mas a pseudo-ordem moderna, ela é mais encontradiça aqui, dentro dessa ficção, dessa hipocrisia, mas levada à enésima consequência. Como assim? É uma coisa que acontece quando você tem uma ordem que tenta sufocar uma sociedade. Isso é fácil de ver num país comunista. Nos países comunistas, todos eles, como também na Alemanha nazista, na verdade, nessas sociedades totalitárias em geral. Nas sociedades totalitárias, a primeira vítima é sempre a verdade. Por quê? Porque a verdade não se coaduna com o discurso único da sociedade totalitária. Então, se você chega, por exemplo, num caso, um sujeito chegou em Cuba, ele perguntou, falta luz nesse apartamento? O apartamento que ele ia ficar, um diplomata brasileiro. Falta luz aqui? Não, nunca falta luz. Falta luz todo dia, gente. Na verdade, falta mais luz do que tem. Mas o sujeito não é louco de dizer, claro, falta doidado, porque ele vai preso. Aqui no Brasil, a mesma coisa acontece. Só que não porque a pessoa vá presa. Simplesmente porque isso não se fala, isso não se diz, isso pega mal. Então todo mundo é contra as pessoas que avançam sinal vermelho com automóvel. E todo mundo avança sinal vermelho. Todo mundo é contra, insira aqui qualquer coisa que vá contra a pseudo-ordem moderna.
mas todo mundo faz. O mesmo sujeito que vem enchendo a boca para falar de cidadania é o sujeito que, se tiver uma chance de se livrar de uma multa ou de qualquer problema, vai procurar dar um jeitinho. Por quê? Porque o discurso para consumo público é diferente do modo como se trata realmente com a realidade. Por que isso acontece? Por causa da modernidade. Porque essa ordem é uma ordem falsa. Essa ordem que a modernidade tenta colocar na sociedade é uma ordem falsa. Mas a nossa sociedade, por ser uma sociedade de base tradicional, ela percebe essa ordem falsa como, digamos, o discurso de um tio velhinho já meio gagá. Você não vai chegar para ele e dizer: você está gagá, para de falar besteiras. Você não vai botar ele no asilo para ele parar de falar besteira no seu ouvido. Isso quem faz é a modernidade, que nega os laços pessoais. Na ordem tradicional, o que você vai fazer? Você vai dizer: claro, tio, deixa, tio, pode deixar, tio, ó, garantido. E é exatamente isso que a gente faz com todo o discurso da modernidade. Ah, você precisa votar conscientemente. Claro, tio, tá certo, garantido, tio. É isso que a gente faz, é assim que a gente sobrevive. E é por isso que a sociedade brasileira consegue sobreviver de maneira tão magnífica às tentativas de destruição sucessivas que a modernidade vem implantando aqui. Dentro do Poderoso Chefão, para nós é uma coisa muito interessante que nos educa que não haja essa coisa de tratar a modernidade como o tio gagá. Que não haja essa coisa de tá certo, tio, pode deixar, ó. Que a gente faz. Que é como a gente fala com político, como a gente fala com guardinha, como a gente fala com todo mundo. Até com dentista que manda escovar o dente. Oh, beleza! Né? É sempre essa coisa, entra para o ouvido, sai pelo outro, papo para inglês ver. A gente tem milhares de expressões para falar disso. Não é verdade? Agora, no Poderoso Chefão, a gente vai encontrar isso como denúncia da hipocrisia ou simplesmente como um fato. Né? O sujeito, a justiça ser negada no caso da filha do Papa Defunto, na primeira cena. O cantor estar aprisionado por um contrato. São coisas que acontecem que são percebidas imediatamente como injustiças, sem que haja esse discurso para inglês ver. É por isso que é muito legal para o brasileiro examinar esse embate entre a tradição e a modernidade acontecendo num plano diverso daquele que a gente tem aqui. Porque ajuda a gente a ver o que é tradição, ajuda a gente a ver o que é modernidade e, principalmente, ajuda a gente a escapar do reflexo condicionado que faz a gente dizer: beleza, tio, e não pensar. Porque qual é a nossa nosso primeiro impulso com tudo quanto é discurso idiota que a modernidade vem nos dar? É fingir aceitação. É fingir que a gente acredita no poder do voto. É fingir que a gente acredita que a lei é para todos. É fingir que a gente acredita no Código de Trânsito. É fingir que a gente acredita nesse monte de besteiras. Porque elas são besteiras. Elas são mentiras. Elas são hipocrisias. Na verdade, a gente sabe que elas não funcionam. A gente está careca de saber que elas não funcionam. Todo mundo que dirige teve que fazer autoescola. Agora, eu conheço pouquíssimas pessoas que tenham a mais vaga noção das regras de quem tem a preferência quando duas esquinas, na esquina que duas ruas se cruzam. Por quê? Porque aquilo não serve para nada. Você vai tentar ir pela regra de quem tem a preferência, você vai provocar um acidente. Então não adianta a gente chegar e dizer: eu acredito no Código de Trânsito, eu dirijo de acordo com... Não, você não dirige de acordo com o Código de Trânsito. Ninguém dirige.
Se você dirigir de acordo com o Código de Trânsito no Brasil, você provoca um acidente. Porque a regra do trânsito, o modo como se lida com o trânsito, não é aquilo que está no papel da modernidade. Do mesmo modo, se você acredita que você vai conseguir que justiça seja feita no fórum, você não vai conseguir. Mais provável é que você se lasque de verde e amarelo. Por quê? Porque a legislação não tem chongas a ver com o código ético que rege o comportamento das pessoas. Então, o que o tribunal vai fazer vai ser reger de acordo com um código que, para o normal das pessoas, se fosse jogar dadinhos, ia ter mais chance de bater com o certo e o errado na cabeça delas. O resultado é que a gente tem uma sociedade tradicional que opera quase que independentemente do sistema formal. A gente tem no Brasil uma legislação trabalhista, por exemplo, que é uma mãe. A pessoa que é empregada, ela tem 13º salário, não sei o quê, se for demitida, multa de 40% da FGTS. É uma mãe para quem tem um emprego registrado em carteira. Agora, a imensa maioria das pessoas que trabalham não tem um emprego registrado em carteira. Por quê? Porque como a legislação trabalhista é uma mãe, sai caríssimo registrar alguém em carteira. Então, para quem está desempregado, ela é uma madrasta. A não ser que ele vá fazer o que todo mundo faz, que é trabalhar por fora, informalmente. E essa informalidade em que a imensa maior parte dos trabalhadores brasileiros opera, ela está plenamente inserida dentro da ordem tradicional. Então, é essa ordem tradicional que é importante a gente aprender a ver. Aprender a reconhecer. Por quê? Porque aí a gente sai desse discurso da modernidade. Dessa reação que a gente tem, que a gente foi treinado para isso, de dizer, beleza, tio! Qualquer mentira que venham falar para a gente. Né? Seja o Código de Trânsito, seja a legislação trabalhista, seja o Código Penal, que diz que o filho pode ter relações conjugais, maritais com a mãe, mas que é proibido copiar um MP3. Isso tem alguma relação com a realidade? Nenhuma. Pois é. Na verdade, ele não diz. Na verdade, o que acontece é que não há nenhuma punição, não há o crime de incesto no Brasil. O incesto é permitido por lei. O incesto é permitido por lei, mas a cópia de músicas em MP3 é proibida. Isso é uma coisa que simplesmente não faz sentido. E a nossa sociedade está cheia dessas coisas. Tanto mais coisas porque a reação das pessoas normalmente é dizer, beleza, tio, e não obedecer. Então a lei não precisa sequer fazer algum sentido, ou ser capaz de ser implantada. Então a gente tem que aprender a reconhecer isso. E esse é um dos bons usos da gente procurar ver a tradição e a modernidade num ambiente diverso daquele em que a gente vê. Porque o mesmo embate que a gente encontra na nossa vida cotidiana, a gente vai encontrar no Poderoso Chefão, só que de outra forma. A gente vai encontrar a mesma modernidade, a mesma tradição, batendo de frente, e uma prejudicando a outra, mais fortemente do que o que a gente vê na nossa vida. Porque um dos pontos cruciais da ordem tradicional é que a ordem tradicional ela absorve. Ela é aberta. Ao contrário da ordem moderna, em que alguém teve a ideia primeiro e aí depois tem que forçar a realidade a se encaixar a ela. A realidade nunca vai se encaixar a ela. Então, todas as formas de modernidade têm que ter algum jeito de se livrar das pessoas que não se encaixam. Os nazistas matavam e queimavam. Os comunistas mandavam para a Sibéria. Os capitalistas mandam para a cadeia. Hoje em dia, nos Estados Unidos, metade dos pretos ou já foi presa ou está presa. Por quê? Porque a cultura daquela nação, porque elas são nações diferentes, né?
tem sotaques diferentes, vivem em bairros diferentes. A cultura daquela nação não se coaduna com aquela ideologia. Então, o que acontece? Manda todo mundo para a cadeia. Tira os caras de circulação, basicamente. Porque eles não se encaixam naquela ideia, naquela ideologia, naquele sonho. Então, o que acontece? Tem que eliminar essas pessoas, tem que tirar essas pessoas de dentro daquele sistema para que aquele sistema possa funcionar. E na ordem tradicional, ao contrário, o que você tem é uma maneira de absorver o diferente. Você sempre tem que absorver o diferente, por quê? Porque ela é uma ordem aberta. Ela é uma ordem que é feita de baixo para cima. Então, quando chega uma população diferente, gente que vem de outro lugar com outra cultura, dá-se um jeito e vai acostambrando e vai botando ali. Se vocês forem ver no Brasil, por exemplo, a chegada dos japoneses no século passado. Cultura mais diferente da nossa não dava. Os caras com aparência que você apontava, o cara dizia, esse cara é japonês. A 1 quilômetro de distância. Com religião que ninguém nunca tinha ouvido falar. Com um sistema de valores que ninguém nunca tinha ouvido falar. E o que aconteceu? Hoje você vai para os lugares onde a imigração japonesa foi maior, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma quantidade enorme de gente que descende de japonês misturado com descendentes de português, italiano, africano, índio, escambau 4. Misturou tudo, acolheu, deu um espaço. Aquela região passou a ela ter uma cultura de trabalho intenso um pouco maior do que o resto do Brasil. Por quê? Porque pegou esse elemento da cultura japonesa que chegou ali. Todos os lugares que tiveram imigração japonesa, vocês vão ver, são lugares que as pessoas dizem, o pessoal de lá trabalha muito. Por quê? Porque faz parte da cultura japonesa. Só que isso foi pego por todo mundo. Misturou. É uma antropofagia, por assim dizer. É um acolhimento do diferente. E esse acolhimento do diferente, que a gente pode e deve procurar identificar na nossa cultura, onde ele acontece por tudo quanto é lado. Esse acolhimento do diferente, a gente vai encontrar no Poderoso Chefão no seu pior lado. Que é, primeiro, essa coisa de I believe in America, eu acredito na América, o Michael com o seu uniforme de soldadinho, junto com aquela lourinha sem graça, e ao mesmo tempo na ganância. E ao mesmo tempo naquela coisa do dinheiro, dinheiro, dinheiro. Toma esse pozinho, você gasta $500 agora e você vai ter um lucro de 500%. Essa ganância que vai entrando, e eles vão tentando arrumar um jeito de acochambrar ela, de botar, de absorver ela dentro da ordem tradicional. Mas ela é muita coisa. É muito dinheiro vindo de muitos lados ao mesmo tempo. E é isso que faz com que a coisa vá ficando cada vez mais complicada. E essa ganância vai entrando cada vez mais. E vai dissolvendo aqueles laços de honra, aqueles laços pessoais, e vai fazendo com que haja traição após traição, punida por morte após morte. E às vezes, só o que é necessário é lembrar da honra. No final no julgamento do Michael, no segundo filme, por exemplo, tem o Frank, que é o cara que virou dedo duro, e ele vai dedurar, ele vai falar todas as barbaridades lá que foram feitas, os assassinatos. O que eles fazem? Eles pegam o irmão dele e levam o irmão dele, só botam o irmão dele no tribunal. Ele olha para o irmão dele. O que ele pensa? Ele pensa, vão matar o meu irmão? Também. Mas ele pensa, meu irmão vai morrer sabendo que eu sou um dedo duro. Quer dizer, é ao mesmo tempo uma ameaça e um apelo à honra. Qual deles que ganhou? Qual deles que fez com que ele não dedurasse? Não sei. Por quê? Porque esse apelo à honra ainda vale. Mesmo dentro de toda aquela confusão.
Esse apelo à honra ainda tem um valor, ainda tem algo que pode arrancar alguém das garras daquela ganância. Porque ele está só tentando inserir aquela ganância dentro daquela ordem tradicional, dentro daquele sistema, inclusive de valores morais tradicionais. E é nessa corda bamba que andam todos os personagens do filme. Que é muito interessante para nós, brasileiros, por ser a mesma corda bamba que a nossa sociedade como um todo anda. Então, para a gente, vale a pena pegar essa magnífica sequência de filmes e ir examinando, porque aí a gente pode encontrar, muitas vezes, respostas para dilemas sociais que a gente tem, dilemas de como é a nossa sociedade, como é a nossa relação, inclusive com certo e errado socialmente. Porque se a gente não estudar, se a gente não pensar, a gente vai acabar parado na praça, gritando com cartaz na mão: o povo unido jamais será vencido. O povo unido.